E aí, moçada do YouTube, tudo bem? Aqui estou eu, sexto dia seguido, e olha que vão ser 30, hein? Hoje é o sexto dia seguido da saga dos 300 exercícios de direito notarial e direito registral. Vem comigo porque eu vou resolver mais 10 exercícios hoje, beleza? Amanhã tem de novo, depois da manhã, enfim, eu não paro nem um dia. Meu nome é Paulo Machado, eu sou advogado, professor de Direito Constitucional há mais de 12 anos do Distrito Federal e criador do programa Tropa da Aprovação. Vamos lá? Primeira questão foi cobrada, aliás, todas as questões que eu fizer hoje foram cobradas pelo CESP, ok? São todas questões do CESP no concurso para tabelião do Distrito Federal. As 10 questões caíram no concurso de tabelião do Distrito Federal. Se liga no movimento e vem comigo! Olha só, consoante entendimento do STF, fere a Constituição Federal a norma que isenta os reconhecidamente pobres do pagamento dos emolumentos devidos pela expedição de registro civil de óbito. E aí, verdadeiro ou falso? E aí, lógico que tá falsa, né, pessoal? Não fere a Constituição Federal, muito pelo contrário. Consagra o mandamento lá do artigo 5º, inciso 77, que diz que são gratuitos para os reconhecidamente pobres o registro civil de nascimento e o assento de óbito. Perfeito? Então, a Lei 9.534 de 97, que alterou o artigo 30 da Lei 6.015, ela está absolutamente compatível com a Constituição Federal. Tranquilão, questão simplória, hein? Mas foi marcada como falsa. Beleza? Vamos lá para a questão número 52 de 300, a segunda de hoje, mas já é a 52 do desafio dos 300 exercícios. Olha só, se alguém protocoliza um título para protesto, o tabelião de protesto deve, de acordo com a lei, examiná-lo em seus caracteres formais, inclusive quanto à prescrição ou caducidade. Questão verdadeira ou falsa? Qualquer coisa eu volto o vídeo aí para você ouvir de novo. Verdadeira ou falsa? Questão falsa. Pessoal, se liga no movimento. Olha só, se alguém protocoliza um título para protesto, o tabelião deve, de acordo com a lei, examiná-lo em seus caracteres formais, inclusive quanto à prescrição e caducidade. Na verdade, ele só analisa os aspectos formais, não devendo entrar nos caracteres materiais que envolveriam prescrição e caducidade. Prescrição e caducidade ele não pode analisar, beleza? É o que diz o artigo 9º da Lei 9492 de 97, que é a lei que rege o tabelionato de protesto, beleza? Então, questão número 1 de hoje, que é a 51 do desafio, e a questão 2 de hoje, que é a 52 do desafio, as duas erradas, beleza? Vem comigo! Questão 53 do desafio é assim, ó. A pessoa que apresenta um título para protesto detém também o direito de arrependimento, ou seja, o direito de retirar o título desde que o faça antes da lavratura do protesto e desde que pague os emolumentos e demais despesas referentes à apresentação. Verdadeiro ou falso? Qualquer coisa eu volto o vídeo aí para você ouvir de novo. A questão diz assim, se eu apresentei um título para protesto, por exemplo, um cheque, fui protestar um cheque que você me deu, eu tenho o direito de arrependimento antes da lavratura do protesto? Tem. Se eu apresento um título para protesto, ele tem 24 horas para ser protocolizado, ok? E depois dessa protocolização, o tabelião de protesto tem 3 dias úteis, até 3 dias úteis para lavrar e registrar o protesto. Antes de ocorrer a lavratura e registro, estou me mexendo aqui porque as costas estão doendo. Antes, pessoal, dele lavrar e registrar o protesto, é possível sim que eu utilize o direito de arrependimento e tire o título de lá. Porém, vou ter que pagar os emolumentos e outras despesas. Se ligou? É o que vai estar lá no artigo 16 da Lei 9492 para você que está anotando aí. Beleza? Vamos para a questão 54 do desafio, a número 4 de hoje. Seguinte, o inquilino, talvez você esteja nessa situação antes de passar no concurso, mas daqui a pouco a coisa muda. O inquilino que deseja garantir o direito de preferência de compra de um imóvel deve promover a averbação de seu contrato de locação perante o registro de imóveis correspondente. Você está morando de aluguel e você quer exercer o direito de preferência de compra do imóvel em que você está morando. O que você tem que fazer?
Você tem que fazer isso aqui, ó, que diz a questão. Você tem que promover a averbação do contrato de locação perante o registro de imóveis correspondente. Sim ou não? Sem dúvida. É o que diz o artigo 167, inciso 2 da Lei 6.015 de 73. E é o que diz o artigo, anotei aqui, ó, 27 da Lei 8245 de 91, que é a lei de locação. Para você exercer o direito de preferência ou direito de preempção, também assim conhecido, você precisa averbar o seu contrato de locação ali na matrícula do imóvel, beleza? Artigo 67, inciso 2 da Lei 6.015. Tudo bem, então vamos lá. Questão 55 de 300, a questão 5 de hoje, vamos lá. Entre as funções dos tabeliães está fundamentalmente a de intervir nos atos e negócios jurídicos a que as partes devam ou queiram dar forma legal ou autenticidade. E aí, entre as funções do tabelião, está essa de intervir nos atos e negócios jurídicos a que as partes devam ou queiram dar forma legal ou autenticidade? Sem dúvida, né, pessoal? Artigo 6º da Lei 8.935, função basilar do tabelião, do notário. Então, você chega ali para fazer uma escritura de compra e venda, naturalmente, eu, na condição de tabelião, vou ajudar você a dar forma legal, a fazer com que essa escritura de compra e venda esteja de acordo com a lei. Sem dúvida alguma, questão corretíssima. Vamos para a questão 56 de 300 da saga e questão 6 de hoje. Seguinte... Veja que eu tô acompanhando, você tá acompanhando ao fundo aí, deixa eu ver quanto é que tá o jogo aqui. 10-8 pro Brasil, quinto jogo da fase de classificação das Olimpíadas. Olha o Brasil ganhando aí, ó, 2-0, 10-8, que é isso aí? Melhor do que isso, só resolver questões de notarial e registral aqui, não é não? Fala a verdade. Seguinte, questão 56. Se determinada serventia possui funções de notas, protesto e registro civil, seu titular terá que designar no mínimo 3 substitutos. E aí, questão verdadeira ou falsa? Questão falsa, né, pessoal? Seguinte, não interessa se eu tenho... vamos imaginar que o meu cartório tem a função de notas, protesto e registro civil. Quantos substitutos eu terei? Quantos eu quiser. É o que diz o artigo 20 da 8935 e por uma questão óbvia, quem paga sou eu, meu querido. Se ligou? Então, sem dúvida alguma, pessoal, assim, foi só para confundir quem não está acostumado com a Lei 8935, né? Eu tenho tantos quantos substitutos eu achar que deva ter, ok? Se ligou? Então vamos embora. Questão número 57 de 300 a 7 de hoje. Consoante a lei dos serviços notariais e de registro, que é a 6.015, né? O tabelião que cobrar de um casal reconhecidamente pobre os emolumentos de registro civil do nascimento do filho desse casal poderá ser punido com a devolução em dobro do valor cobrado e multa de um salário mínimo. E aí, questão verdadeira ou falsa? Quem responde essa questão é o artigo 39, inciso 6 da Lei 8.935. E aí, questão verdadeira ou falsa, pessoal? E aí, questão falsa, né, pessoal? Na verdade, é o seguinte, ele vai ser punido. Ah, Paulo, mas ele falou que vai ser punido, ó, com a devolução em dobro do valor e multa de um salário mínimo. Galerinha, pelo contrário, ele vai ser punido muito mais severamente. Ele vai ser punido com a perda da delegação. Ele perde o cartório. O camarada, por exemplo, com um cartório lucrando R$1 milhão por mês, pode simplesmente perder o cartório, perder a delegação, porque ele resolveu cobrar pela certidão de nascer, pelo registro civil de nascimento ou por uma certidão de óbito, quando ele não deveria. A coisa é muito séria. Se ligou? Então vamos embora. Questão 58 de 300 a número 8 de hoje. Se uma norma válida, publicada em 2/1 de 2009, estabelecer uma nova tabela de emolumentos cartorários destinada a elevar o valor desses emolumentos, os cartórios somente poderão cobrar pelos novos valores a partir de 2010. E aí? Vamos imaginar uma nova tabela de emolumentos publicada, foi feita por lei, né? Aqui no Distrito Federal. Aumentou o valor, o tabelião já está todo feliz, aumentou em 2009. Autenticação de cópia, reconhecimento de firma pulou de 3 para R$10. Isso foi em 2009. O cara está todo feliz, já pode cobrar em 2009 esse aumento? De jeito nenhum. Porque, segundo o Supremo, os emolumentos cobrados
pelo notário, pelo registrador, possui natureza jurídica de taxa. E como possui natureza jurídica de taxa, como taxa se submete ao princípio da anterioridade tributária, os emolumentos também se submetem ao princípio da anterioridade. Logo, esse aumento aqui, ó, estabelecido pela norma, só poderia realmente ser cobrado a partir de 2010, portanto, questão verdadeiríssima. Meu querido, a lei aumentou e o tabelião ficou todo feliz, mas tem que esperar virar o exercício financeiro, ok? Então vamos embora, questão 59 de 300, a questão 9 de hoje, penúltima. E se você gostou deste vídeo, aperta o botão do curtir aí e aqui no YouTube escreva aqui embaixo, ó, a saga dos 300, eu vou até o final. Seguinte, ó, considerando que Augusto tenha todos os seus documentos furtados e não possa se identificar por documento no ato notarial, nessa situação hipotética, o tabelião poderá lavrar o respectivo ato, desde que Augusto se apresente acompanhado de 2 testemunhas identificadas, que o conheçam e que atestem sua identidade. E aí, você chegou até o cartório para fazer uma escritura de compra e venda, eu sou o tabelião, você está sem sua identidade. Mas é o seguinte, tem 2 pessoas ali que te conhecem e que estão devidamente identificadas. Eu posso fazer a escritura de compra e venda sem você me apresentar a identidade? Sim, senhor. Nos termos do artigo, notei para você aqui, 215, parágrafo 5º do Código Civil. Olha que coisa interessante. Se você chegar até o cartório, esqueceu sua identidade, sabia dessa, Juan? Meu filho tá me filmando aqui, sabia dessa, Juan? Esqueceu sua identidade, tá lá para fazer a escritura, o cara falou, não vou fazer. Opa, peraí, eu tenho 2 pessoas aqui que me conhecem, essas pessoas estão com identidade e vão atestar que eu, de fato, sou o Juan Pablo. Olha que coisa interessante, pouca gente sabe disso, né? Então, direito notarial registral está na nossa vida o tempo todo. Então, questão correta, questão 59 de 300. Questão 60, e se liga no movimento, porque amanhã tem de novo vídeo para você, hein? Não deixe, ó, assina meu canal aí e ativa as notificações para você receber todos os dias, dica após dica. Seguinte, caso um tabelião, ao lavrar uma escritura, cometa um erro material referente à descrição do imóvel objeto da venda, enquadrado... deixa eu voltar. Caso um tabelião, ao lavrar uma escritura, cometa um erro material referente à descrição do imóvel objeto da venda, enquadrado, portanto, como erro relativo à substância, do ato, somente poderá saná-lo mediante escritura de re-ratificação ou por autorização do juiz de registros públicos. E aí, gente? Vamos lá. Vamos imaginar que João das Couves, tabelião de notas, vamos imaginar que ele fez a escritura, só que ele errou na descrição do imóvel. E foi um erro grave. Ele falou que o imóvel tinha 100 metros, mas na verdade tinha 150 metros. E foi erro total do tabelião. Aqui está dizendo que só é possível consertar através de uma escritura de re-ratificação ou por autorização do juiz de registros públicos. Verdadeiro ou falso? Questão verdadeira e questão muito interessante. Olha esse comentário aqui feito pela Martelias Eldeb, que é professora de notarial e registral e tabelião no estado de São Paulo. Olha só que coisa interessantíssima. Querido, antes que eu leia aqui, deixa eu te falar uma coisa. Uma escritura só se conserta com outra escritura. Tem uma máxima que não é tão máxima assim, né? Porque tem exceção. Inclusive a questão mostrou aqui, né, que o juiz poderia. Estou dizendo que a questão está certa. Mas a princípio, se a escritura está errada, você conserta com outra escritura. Que escritura? De re-ratificação. Mas haverá situações onde não se poderá consertar com outra escritura. O cara que fez a escritura morreu e não deixou herdeiros. Nessa situação não tem como consertar, porque não vai ter ninguém para manifestar vontade. Aí, nesse caso, por ordem do juiz de registro público, se mandará consertar a escritura. Olha aqui, ó. Decidiu-se em outro julgado que o preceito que uma escritura pública só se retifica por outra deve ser entendido em termos, ou seja, não é absoluto, que eu dizia. Ou seja,
desde que possível, nova escritura. TJ de São Paulo foi quem decidiu isso. Então, a ideia, pessoal, a ideia é essa. Uma escritura só se conserta com outra escritura. Só que para consertar a escritura, você tem que ter manifestação de vontade. Como eu dizia, camarada morreu, não deixou herdeiro, não tem como ter manifestação de vontade. Nesse caso, vamos precisar do consentimento do magistrado. Beleza? Então, esse é o vídeo de hoje. São mais 10 questões para conta do nosso desafio. Amanhã eu volto com as questões 61 até a 70. Convide seus amigos, curta esse vídeo. E é o seguinte, aqui na descrição do vídeo, do YouTube, vai ter um local para você acessar, professorpaulomachado.com.br/captura. Coloca o seu e-mail lá, porque aí você todo dia vai receber as notificações dos meus vídeos e vai poder estudar gratuitamente para o concurso dos seus sonhos. Beijo no coração, tamo junto, até amanhã.